Folgas de vestibilidades, folgas de costuras, isso aqui é uma dúvida comum, principalmente quando a gente está começando a costurar a nossa própria roupa. E aí, Milady, o que significa isso? O que é a diferença entre folgas de vestibilidades e folgas de costura? É o seguinte, eu tenho aqui um molde base de um short, aqui é a parte da frente de um short, e esse molde aqui, ele tá totalmente cru. Quando a gente fala molde cru, é no sentido que nem tem folgas de vestibilidades e também não tem folgas de costura. Ele tá aqui só as medidas do nosso corpo. E é preciso colocar sim as folgas de vestibilidades e as folgas de costuras do nosso molde. Sabe por quê? Se você não colocar as folgas de costuras, quando você costurar, o que vai acontecer? A peça ela não vai caber em você. Então, as folgas de costuras são justamente a quantidade de tecido, de espaçozinho, de centímetros que você vai deixar para costurar a sua roupa, né? A sua peça. E isso vai variar de acordo com a forma de costura que você vai fazer. Pode ser de 1 centímetro a 1,5 centímetros, enfim, vai depender muito do tipo de costura. Já as folgas de vestibilidades é justamente a quantidade de tecido que você vai deixar para que sua peça ela tenha conforto no seu corpo, para que ela não fique justa no seu corpo, para que se tenha mobilidade quando se vai usar a peça. Se você não colocar as folgas de vestibilidades, a peça vai ficar tão justa que você não vai conseguir nem se movimentar. E essas folgas de vestibilidades vai depender da modelagem, isso depende muito. Então, o modelo que você vai usar, se for um modelo bastante folgado, então as folgas de vestibilidades vai ser de acordo com esse modelo. Se não, você pode deixar de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Então, lembre-se, folgas de costuras é o espaço, é a quantidade, é o acréscimozinho que você vai colocar de 1 a 1,5 centímetros para costurar sua peça. Já as folgas de vestibilidades é o espaço que você vai deixar, que vai depender da modelagem, para que sua peça não fique justa, né, demais prendendo o seu corpo. E é preciso que você tenha noção disso, é preciso que você entenda que precisa deixar folgas de vestibilidades, né? De 1 centímetro a 1,5 centímetros ou mais, vai depender sempre da modelagem. Tanto as folgas de vestibilidades como as folgas de costuras, ela é importante que você já deixe no molde, no próprio molde. O molde é a interpretação da peça que você vai fazer para você não ter dificuldade. Mas eu posso colocar só as folgas de vestibilidades e deixar as folgas de costuras para eu colocar no tecido fora a parte? Pode sim, também. Gostou da dica? Cheiro da exclusiva!